Então aí eu lhe pergunto, senhor chileno, será que a teoria das cordas não é uma teoria que vem comprovar a existência, não vou chamar de Deus, mas de algo que permeie tudo? Que eu posso chegar aí por uma regrinha de 3, então, em Deus? Depender muito do que você encara por Deus. A verdade é que Deus existe, mesmo não existindo. Então, ainda que ele não exista, ele existe, porque a gente vê as obras dele. Então, por exemplo, se você é uma pessoa de fé, você está doente, e a gente sabe que a ciência comprova isso, o poder da autossugestão, da fé e tal, e essa fé, você descobre uma religião, você descobre uma fé, e isso causa mudanças na sua vida. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele se converteu a uma religião e ele é até meio chato, às vezes, sabe? Aquele cara que fica querendo que você vá tal. E eu falo, cara, eu acho tão legal, cara, acho que você podia fazer o curso. E um dia ele falou assim, cara, mas por que você me incentiva a eu ir na minha igreja se você não acredita? Eu falei, mas eu acredito no seu Deus. Ele fala, por quê? Se você não acredita, como você Deus? Eu falo, porque eu vi mudança na sua vida. Eu vi o quão melhor pessoa você é, o quão melhor marido qual o melhor parte? Como eu posso dizer que seu Deus não existe? Ainda que ele exista só para ele, ainda que ele não exista como Deus conceitualmente, ele fez mudança na vida dele. Não tem como eu dizer que ele não existe, porque existem evidências da obra dele, na vida do meu amigo e de tantas outras pessoas. Mas isso não quer dizer que ele exista de fato como entidade. Então, por isso eu cheguei à conclusão que eu sou um ateu não praticante, um ateu que defende cada um ter o direito de acreditar no que acha melhor para si e mais conveniente. Tá, dentro dessa definição, Deus para você não é um agente externo, é isso? Pode ser, né? Pode ser. Por quê? Porque Deus é improvável. Ele é improvável não no sentido estatístico, matemático do termo, mas ele é improvável no sentido de não poder ser provado, porque Deus é metafísica. E o prefixo o primeiro a usar esse termo foi Aristóteles, 350 a.C. Physis, do grego, é o que é físico. E o prefixo meta quer dizer além. Então, metafísica é o que está para além do plano físico. Então, quando você fala alma, Deus, inferno, reencarnação, Valhalla, céu, tudo isso é metafísica. É o que está para além do plano físico. Então, tudo que é metafísica é improvável. É improvável no sentido de não poder ser provado. Porém, da mesma maneira que não pode ser provado, não pode ser negado. Pelo mesmo motivo, entende? Então, antes, filósofo do século XVIII, que era cristão, ele diz assim, debater se Deus existe ou não é uma perda de tempo, porque Deus só pode ser crido pela fé. Você racionalizar, tentar provar Deus de forma racional, é apenas para satisfazer o ego humano de querer ter resposta para tudo. Mas a verdade é que você pode chegar a uma solução racional, mas se ela é verdadeira ou não, não tem como você provar empiricamente. Então Deus, ou você crê, ou você não crê. A melhor definição de fé quem dá é o apóstolo Paulo, em Hebreus 11:1. Ele diz, a fé é a expectativa certa de coisas esperadas, porém não observadas. Ou seja, a fé é a certeza das coisas não vistas, tira a edição Almeida. A fé é acreditar sem provas. Simples assim. Porque se você precisa de prova, não, eu quero prova. Não é fé. Né? Não, eu quero ver o buraco na mão, eu quero ver o que se falou homem de pouca fé. Ou seja, se você precisar de provas, não é fé. Então fé é acreditar sem provas. E aí, é certo ter fé? É errado? É certo não ter fé? É também, porque é uma escolha pessoal, entende? Não tem por que você dizer que está certo ou errado. Será que não é bem o problema que eu quero falar? Será que o nosso gargalo não estaria nas limitações dos parâmetros científicos para poder ter a definição? Uma das coisas que eu falo no meu livro é exatamente isso. Porque olha só, para se provar algo cientificamente, nós precisamos de metodologia. A metodologia científica, ela implica poder ser replicado, poder ser negado, uma série de coisas, certo? Então eu uso como exemplo a teoria atômica, o átomo, a teoria atomista. A teoria atomista ela foi desenvolvida em 490 a.C. por um filósofo grego chamado Demócrito, né? O cara fala, nossa, 490 antes, há 2.500 anos atrás eu desenvolvi a teoria atomista. Tomos, do grego, significa divisão, e o prefixo a significa negação. Então, átomo é o que não pode ser dividido. Então, o que o Demócrito dizia? Ele dizia assim, você pega a matéria, vai dividindo, chega numa partícula mínima que não pode ser mais dividida, é disso que é feito tudo que existe. Ele dizia que era átomo e vácuo. Dependendo da quantidade de átomo e vácuo que tem ali, ela vai formando diferentes matérias, certo? Então, o que acontece?
Durante 2.400 anos, a teoria atomista foi ridicularizada. Né? Por quê? Porque ela necessariamente necessitava de uma tecnologia para que ela fosse, certo? E, de repente, a tecnologia possibilitou. Faz 100 anos, 100 e poucos anos, 50 anos que a gente descobriu o átomo. Então, o que acontece? Talvez, e eu falo isso no livro, talvez nós não tenhamos tecnologia ainda para provar a metafísica. Talvez daqui 1.000 anos, talvez daqui 5.000 anos, talvez daqui 100.000 anos, talvez nunca tenhamos. O que não quer dizer que é mentira, como também não quer dizer que é verdade. É essa a grande questão. Né? Então as pessoas ficam se matando, brigando, por uma briga ilógica. Porque enquanto não tivermos tecnologia para necessariamente provar empiricamente, não podemos falar que é verdade. E essa mesma tecnologia para provar, é ela que pode dizer se é mentira. É óbvio. Ou seja, da mesma maneira que ele não pode ser provado, não pode ser negado. Está para, né? Quando você estuda fração, você fala, um está para o outro. É da mesma forma. Então, não tem por que brigar. Não, brigar não existe por praticamente quase nada. Para mim, não passa pela cabeça. Você está falando, eu estou pensando um negócio aqui. Eu acho que eu sou um cientista não praticante, chileno. Porque as provas científicas que são necessárias para a comunidade científica são diferentes das minhas. Isso não anula o que a ciência chamaria de fé. Eu não chamo de fé, mas a ciência eu chamaria de fé. Porque tem uma observação muito interessante na ciência, e concordo exatamente, o método científico é isso mesmo, precisa ser replicável, por outras pessoas inclusive, precisa ser contestado, então, enfim, ter repetição, quer dizer, tem algumas restrições que te protegem de chegar a uma conclusão que não seja a real, digamos assim. Por outro lado, esses métodos, eles acabam produzindo algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, nós utilizamos tecnologias no nosso dia a dia, a gente, inclusive, desde o nosso dia a dia mesmo, farmacêutico, tecnologia de eletrônico, celular, tecnologia aeroespacial, que é baseada em teorias. Então, quando a gente fala assim, o universo foi criado pelo Big Bang. O Big Bang é a teoria do átomo primordial. Mas o Einstein veio lá com E igual a mc ao quadrado. Tá bom. Teoria da relatividade geral. Ou seja, a gente tem um monte de coisa que ainda está no campo da teoria, mas que a implicação de parte ou desta própria teoria, em alguns casos, ela é utilizada no nosso dia a dia. Eu não quero aqui devagar sobre isso. Na metodologia científica, a terminologia é diferente. Quando a gente fala em teoria científica, é diferente do que a gente entende por teoria hoje. Se você colocar no Google, ou você pegar um dicionário para os mais idosos como eu, você colocar teoria, a descrição que você vai ter é mais de uma possibilidade, né? Uma possibilidade pensada. Mas a verdade é que na ciência a teoria não é isso. Quando você fala em teoria com cientistas, são possibilidades que já foram provadas matematicamente. Eles têm uma comprovação matemática. Então, às vezes, a teoria é diferente de uma lei física. Por quê? Porque ela não conseguiu ser provada empiricamente ainda. Mas matematicamente... Não foi observada. Sim, não foi observada. Não conseguiram ainda, mas matematicamente todos os cálculos batem. Todos os cálculos comprovam que aquilo existe. Como é o caso, por exemplo, o pessoal fala hoje muito física quântica e tal. O celular é pura física quântica. São partículas tão pequenas que o rádio, a internet, o sinal de telefone, são partículas tão pequenas que eles atravessam a matéria. Eles são tão minúsculas que eles atravessam a matéria. E o universo quântico ainda não conseguiu ser, né? A gente não tem tecnologia suficiente para isso. A gente tem o quê? Indícios dos resultados dos testes, né? De várias coisas que indicam, e matematicamente, por isso que você falou, já são usados, né? Os princípios são usados, mas a gente nunca criou um átomo. A verdade é essa. Não tem tem uma fotinho de um átomo aí rodando na internet. Bom, se tá na internet é verdade, né? Então, assim, tanto que teoria, e é legal, eu explico isso no livro, eu não explico isso que eu vou falar agora, mas para os gregos, Deus não era esse Deus transcendente. Deus, ele era imanente à natureza, né?
Então, tanto que teoria é uma palavra proveniente do grego. Theo significa Deus. Então, do grego, teoria significa contemplado divino. Contemplado divino. Por quê? Porque olhando a natureza, você fazia especulações do como devem funcionar as coisas. Por que que o coelho tem açúcar no sangue? Porque ele come cenoura. Porque ele come não sei o quê. Aí abriram o coelho e tal, trocava a alimentação dele. Não era isso. Aí depois descobrem que o fígado dele... Então, você contemplar a natureza e tentar resolver como funcionam as coisas, era isso, teoria. Contemplado divino. Legal, é interessante você estar falando isso, porque aí que eu queria fazer o full circle, né, que a gente fala, da volta toda, que é exatamente isso, pegar essa parte da teoria científica com a questão de Deus, porque é interessante porque esse assunto se eu não me engano, é o primeiro capítulo do meu primeiro livro também. A primeira coisa que eu falo no primeiro curso, resposta para tudo, né? Resposta para tudo, Despertar Galáctico 1, que é o que é Deus, né? E aí a gente vai dissertando sobre isso, e lá eu menciono aquele famoso bóson de Higgs, que é partícula de Deus e tudo mais, que isso também já caiu, mas não caiu o bóson, caiu a história da partícula de Deus. O nome não era esse. Você sabe que não era isso que ele era... Não, foi um jogo de marketing que fizeram. Então, porque na verdade o cara estava procurando essa partícula não sei quantos anos, não achou, e aí ele escreveu um livro, um artigo, e era assim, The Goddamn Particle, né? Tipo, a maldita partícula que matematicamente ele achava, mas ele não conseguia achar, pô. Isso. E aí o editor do livro falou, não, isso daqui vai pegar mal. A maldita partícula... Tira o damn. Partícula de Deus. Não, e aí, tipo, cara, foi brilhante, porque... Brilhante. E aí eu vi a gente falando, você viu? Provaram que Deus existe porque acharam a partícula de Deus. Aí eu falava, não provaram porra nenhuma, ao contrário, o cara não achou. Quando achou, é mais uma partícula, enfim. Mas você vê como o marketing faz isso. O Higgs teorizou isso, se eu não me engano, nos anos 60. E aí, na década passada, conseguiram lá no LHC observar pela primeira vez o bóson de Higgs, mas entrando dentro dessa questão da teoria, e aí a pergunta que eu queria te fazer, porque a teoria das cordas, né? Teoria das cordas, indo dentro dessa pegada de teorias, onde matematicamente a gente tem uma conclusão, mas a gente não tem ainda a capacidade tecnológica de observar, a gente tem a teoria das cordas, que para dar uma simplificada ridícula, é como se fosse filamentos parecidos com cordas de instrumentos feitas de energia, que seria a menor parte, o verdadeiro átomo, né, o não partes, né, que permeia tudo, né, tudo. Então aí eu lhe pergunto, senhor chileno, será que a teoria das cordas não é uma teoria que vem comprovar a existência, não vou chamar de Deus, mas de algo que permeie tudo? Que eu posso chegar aí por uma regrinha de 3, então, em Deus ou então, não? Vai depender muito do que você encara por Deus, né? O primeiro capítulo do meu livro, Deus existe, no capítulo. O segundo capítulo, qual Deus? Porque aí a gente tem, né? Tá, Deus existe? Existe uma possibilidade de Deus, tá. Qual Deus? Porque nós temos aí na história da humanidade milhares de deuses que já deixaram de ser moda, foram moda há muito tempo, né? Tá na moda aí nos últimos 2000 anos o Deus cristão, né? Hoje em dia ele já não tem mais tanto poder quanto antes, existe a possibilidade de aparecer um outro Deus. Então, assim, a teoria das cordas, ela, como a gente disse, a teoria, pelo menos parte dela, já é comprovada de alguma maneira, mas existem muitos físicos que já dizem, inclusive estava vendo um estudo outro dia de um doutor em física de partículas, ele disse que a teoria das cordas seria uma resposta preguiçosa, né? Porque com a teoria das cordas há possibilidade de tudo. E assim, não que ele tenha razão, tanto que a teoria das cordas ela abre um espaço, possibilidade para multiversos infinitos. Então ele fala assim, bom, quando você diz que pode tudo, é a mesma coisa que você não dizer nada. E claro que existe a possibilidade, eu não posso negar. Eu estava na mesa ontem, e aí eu estava falando sobre isso, as pessoas têm um conceito errado do que é o ateu. O prefixo a significa negação e theo, do grego, significa Deus. Então o ateu, ele não nega a possibilidade de Deus, ele nega Deus. Não vejo nenhuma evidência de que Deus existe. Não enxergo nenhuma evidência comprovada matematicamente, metodologicamente, para que seja Deus. Porém, o ateu ele não nega a possibilidade de Deus, ele nega Deus efetivamente. Mas se amanhã aparecer uma prova, a tecnologia que prove, eu
eu vou mudar a minha visão. Por quê? Porque tem prova, entende? Então, você não vai você negar as possibilidades. Quando você fala em teoria das cordas, a gente está falando especificamente de física quântica. Escala de Planck, né? Partículas menores que o átomo. E é uma ciência nova pra gente ainda, né? A tecnologia está engatinhando. Então existe a possibilidade? Claro que existe. E logicamente também, se você pensar que tudo no mundo tem uma causa, tudo tem um motivo causal, tudo tem algo que deu causa. E aí você vai voltando, e o que deu causa, e a causa da causa, e a causa da causa, e a causa da causa. Se você for nessa, não vai ad infinitum, certo? Até o momento que você precisa chegar numa causa primeira. E essa causa primeira, ela dá causa de si mesmo. Por que ela dá causa de si mesmo? Porque senão você vai ficar infinitamente procurando a causa da causa, a causa da causa da causa. Então, logicamente, uma primeira causa deu causa de si mesmo, certo? E aí, os teóricos deístas dirão que é Deus dá causa de si mesmo. Alguns outros filósofos, como Aristóteles, vai chamar isso de primeiro motor imóvel, né? É o que dá início ao primeiro movimento sem se mexer. Então ele é o primeiro motor, porque ele dá causa do primeiro movimento, porque para Aristóteles o movimento que criou tudo que existe. Desde o movimento dos planetas até os movimentos celulares. Então, a matéria sempre existiu. E aí Aristóteles vai dizer, o primeiro motor imóvel ele era a essência pura. É tão puro, é tão poderoso, que mesmo sem se mexer, ele, por atração, ele deu início ao primeiro movimento. Então, ele move sem mover, sem se mover. Então, é o primeiro motor imóvel, a causa de si mesmo. E aí alguns teóricos vão chamar isso de Deus. É interessante como a gente precisa de um começo, né? O conceito de sempre existiu, sempre vai existir, pra gente não passa, né? Não passa aqui em cima, né? Mas onde eu queria chegar também, antes que eu esqueça, é falar que a gente precisa não só de religiosos que consigam ter a mente aberta, como o que você está falando, ter esse conceito filosófico do que... Primeiro, eu acho que conseguir conversar com outra pessoa é uma questão de caráter e educação, né? Tirando a parte básica para mim, que é a base da pirâmide, que não tem caráter, pelo menos tem educação, né? Partindo para a próxima, o não radicalismo, né? Digamos assim, ou seja, eu consigo discordar isso e te escutar sem pensar na minha resposta, ou seja, te escutar de ouvidos abertos. A gente precisa não só de religiosos, espiritualistas, líderes que quaisquer que sejam em qualquer área, incluindo a ciência. Eu acho que você, chileno, está aqui com a gente, e eu já vi você fazer live com cientistas também. Eu acho que os cientistas precisam tanto quanto líderes religiosos de mente aberta, porque eu acho que a base da ciência é a curiosidade passa por questionamento, né? Óbvio. E você vê que grandes avanços da humanidade eles vieram de cientistas que tiveram uma quebra de paradigma. O cara pensou de repente um negócio totalmente diferente. Vinha todo mundo numa linha de pensamento assim, e de repente um cara pensou, mas ele questiona assim, um absurdo, de repente ele descobre um negócio que muda a história da humanidade, entende? N coisas a gente pode dizer. Mas se não existir estar aberto para novo, não existe ciência, porque a ciência, ela nasce... O primeiro cientista da história considerado é Aristóteles, né? E Aristóteles, ele questionava em tudo o seu professor Platão. Então eu vejo muito errado as pessoas dizerem que Aristóteles foi discípulo de Platão. Não foi. Eu não queria ter um discípulo assim. Tudo que o Platão falava, ele falava o contrário. Um discípulo bosta desse, né? Ele foi aluno, mas discípulo não foi, porque o discípulo ele segue a sua linha, né? Tudo que Platão debate deles foi muito rico. Existem autores hoje que dizem que depois de Aristóteles e Platão não se debateu mais nada, não. Tudo você pode nos debates deles, né? E é isso. Assim, o avanço só existirá com quebra de paradigmas, porque se todo mundo for na mesma linha, a gente estava até hoje fazendo as mesmas coisas. Muito bom. Isso passa pela questão da ciência que a gente está comentando, exatamente essa questão do questionar. E os donos da verdade têm em qualquer ramo, né? Então, quando eu vejo cientistas donos da verdade, me preocupa mais do que o religioso, para ser bem sincero para você, chileno, porque... eu tenho, pelo menos eu acredito, não sei, porque você sabe que a gente é no mínimo 3 pessoas diferentes, né? Uma delas é aquela que eu acho que eu sou, né? A minha visão sobre mim mesmo. E a visão sobre mim mesmo eu me tenho como uma pessoa racional. Então, quando eu vejo um cientista, dono da verdade, fincando o pé, falando isso é assim, ponto final, eu lembro de Galileu.
né? Que é uma história recente da humanidade, super triste, e tantos outros, não só Galileu, tantos outros, da comunidade científica da época. Era liderada para a igreja, mas era a comunidade científica da época, batendo o pé em alguma coisa a ponto de acabar com a vida de uma outra pessoa. E eu não vejo nada diferente acontecendo atualmente.